Fala galera, beleza? Todo mundo bem em casa? Hoje nós vamos fazer uma super aula de ciências da natureza, show? A gente vai falar em física de um assunto que tem caído em todos os vestibulares há muito tempo, que são os circuitos. A galera já estudou circuito? Com certeza já estudou. Agora, será que todos aqueles macetes, aqueles fundamentos estão bem consolidados na sua cabecinha? A gente vai ver isso aqui hoje. Eu vou fazer algumas situações importantes. Se você conseguir me acompanhar e todos os conhecimentos estiverem bem consolidados na sua cabecinha, é porque você está bem preparado para fazer uma questão de vestibular. No final, nós vamos fazer uma questão que caiu no Enem ano passado e que muita gente bugou na questão. Então, nós vamos fazer, vocês vão me acompanhar. Se você se sentir à vontade, é porque você está na ponta, está na frente de todo mundo, aproveitando a pandemia para estudar, tá bem? Vamos lá, então? Vamos começar por um caso bem simples para a galera ir crescendo em dificuldade e me acompanhando, ok? Olha só, nós vamos falar de circuitos. Esse é um circuito simples, dos mais tranquilos, que você tem apenas elementos em série. Você tem um gerador e você tem resistores em série, tá? Nós vamos aplicar aqui apenas a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que a galera vai se recordar dela. Eu vou colocá-la bem no cantinho aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Todo mundo vai se recordar dela. Quem vê, ri. Ou melhor, U é igual a R vezes I. Essa expressãozinha vai estar aqui nos acompanhando hoje em tudo que nós formos fazer. Beleza? Vamos lá, então. Esse primeiro circuitinho, eu quero que vocês entendam tudo o que acontece aqui em termos de corrente e em termos de voltagem, de diferença de potencial, tensão. O que acontece num circuito desse aqui? Vamos lá, então. Toda vez que você pegar um circuito que tenha elementos em série, é interessante você calcular o que nós chamamos de resistência total ou equivalente. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos sempre pensar, por convenção, que a gente tem uma corrente que vai circular, saindo do polo mais da bateria, fazendo a volta para chegar no polo menos, ok? A resistência total desse circuito, como está todo mundo em série, a resistência equivalente ou total é apenas a soma das resistências. Então, eu terei 50 mais 30. Então, a resistência total ou equivalente desse circuito é igual a 80 ohms. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Ohm a esse conjunto. Quem vê ri? O melhor. U é igual a R vezes I. Ah, professor, mas eu posso usar o V aqui? Pode, porque você vai estar no seu rascunhozinho na prova, ninguém vai estar te perturbando e pode usar, não tem problema nenhum, tá bem? A voltagem total do meu circuito, que a bateria está me fornecendo, 120 volts, ok? A resistência total que eu calculei, 80 ohms. Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a corrente circulando aqui. Então, esse 120 eu vou deixar ele quietinho aqui. Esse 80 eu vou trazer ele dividindo. Isso vai ser a minha corrente. 120 sobre 80, se você fizer essa continha, você vai notar que isso vai te dar 1,5 amperes, ok? Muito bem. Feito esse cálculo, vamos entender o que está acontecendo com aquilo ali. Isso é o mais importante. Vamos entender o que ocorre ali. Vamos lá. Esse 1,5, eu vou te dizer que é a corrente principal aqui, né? A corrente total que atravessa o meu gerador. 1,5 amperes. Como eu tenho um único caminho, esse 1,5 também vai ser a corrente no resistor de 50 ohms e também vai ser a corrente no meu resistor de 30 ohms. Ou seja, a corrente, quando eu tenho apenas elementos em série, ela é igual em todos esses elementos. Eu não tenho diferença, ok? Agora, em termos de tensão, de voltagem, de diferença de potencial,
Eu faço questão de falar todos os termos para vocês terem noção de que eu estou falando de sinônimos, né? Olha só, a minha bateria está me fornecendo uma voltagem total de 120 volts. Eu tenho uma queda de voltagem em cada um desses elementos, que quando eu somar a queda de tensão em cada um deles, eu vou ter o meu 120 volts. Quanto cada um está utilizando aqui? Então vamos lá. Para determinar isso, eu vou pegar e vou aplicar a lei de Ohm, que eu apliquei no conjunto. Agora eu vou aplicar ela em cada um dos resistores de forma independente. Eu venho aqui e aplico a minha lei de Ohm nesse resistor. Quem vê ri, ou melhor, U é igual a R vezes I. Só que agora, no lugar do U, eu não vou usar o 120. Eu vou determinar desse 120 qual é a queda de tensão nesse resistor. Eu vou ter a resistência dele, que é 50, e eu já conheço a corrente nele, que é 1,5. Então, aqui, eu terei uma voltagem, 50 vezes 1,5, isso vai me dar 75 volts. Então, dos 120, eu tenho uma queda de tensão de 75 volts nesse resistor. E o restante vai estar nesse resistor. Então vamos comprovar? De 120, se eu tiro 75, vão sobrar 45 volts para esse resistor. Vamos comprovar se é esse valor mesmo? Quem vê ri, ou melhor, U é igual a RI para esse resistor. O nele vai ser a resistência dele 30, multiplicada pela corrente 1,5. Eu terei uma voltagem de 45 volts. Ou seja, num circuito totalmente em série, eu tenho a mesma corrente em todos os elementos e cada um deles acaba contribuindo com uma queda de tensão, que quando somadas dá a queda de tensão total da bateria. Agora nós vamos para uma outra situação, um outro circuito. Nesse circuito agora, nós temos apenas elementos em paralelo, totalmente diferente do que nós tivemos na situação anterior. Então, o que acontece quando eu tenho elementos todos em paralelo? Esse circuito aqui, ele se torna mais simples para você fazer. É importante salientar que situação de elementos todos em paralelo, nota que cada um está num caminho diferente, eles não estão no mesmo fio. Situações desse tipo são as mais práticas na vida real. A sua casa, tudo na sua casa é ligado em paralelo. Não existe nada ligado em série na sua casa. Tá? Como eu analiso um circuito desse aqui, em termos de correntes e voltagens? Primeira coisa muito show, muito boa. Quando eu tenho essa bateria, essa voltagem, alimentando apenas elementos em paralelo, esses 120 volts são aplicados de forma independente em cada um dos meus resistores. Ou seja, a voltagem em cada um deles é igual a 120 volts. Por isso, nesse circuito, eu não tenho a necessidade de começar calculando resistência equivalente. Eu não tenho essa necessidade. Eu vou poder aplicar a lei de Ohm em cada um deles. Quer ver como é que vai ser muito tranquilo? Vamos aplicar a lei de Ohm no resistor de 30 ohms. U é igual a R vezes I. Qual é o U que eu coloco para ele? 120. É o 120 volts aplicado a ele. O R, 30. Vamos descobrir quanto é a corrente ali? Esse 30 vai vir para cá. Dividindo, eu terei, então, uma corrente 120 dividido por 30. Terei uma corrente de 4 amperes. Então, eu posso afirmar que nesse resistor eu terei uma corrente de 4 amperes. Aí no próximo eu aplico a lei de Ohm de forma independente usando os meus 120 volts. U é igual a R vezes I, 120 igual a 40I, o 40 vai vir para cá dividindo o meu 120, né? E eu vou ter aqui
120 sobre 40, eu vou ter uma corrente de 3 amperes. Então, aqui no meu resistor de 40 ohms, eu terei uma corrente de 3 amperes. E no meu resistor de 60 ohms, U igual a R vezes I, aplicado àquele resistor, eu terei, nota que eu aplico os mesmos 120 em todos eles. Aqui eu terei 60 vezes I, 120, o 60 vai vir para cá dividindo, eu vou ter o meu I e, portanto, eu terei uma corrente de 2 amperes. Ah, professor, então você acha a corrente em cada um deles e depois eu vou poder somar para saber a corrente total? Vai poder somar. A corrente total aqui, ela vai ser a soma das correntes em cada um dos seus elementos. Então, eu terei 4 mais 3, 7 mais 2, 9 amperes. Agora, nota uma coisa interessante. Existe uma lei, primeira lei de Kirchhoff, chamada lei dos nós, que diz que cada nó desse, a corrente que sai do nó é igual à corrente que entra no nó. Então, você consegue determinar a corrente em cada pedacinho de fio aqui. Por exemplo, olha, se nesse elemento eu tenho 2 amperes, e esse 2 está indo para lá, e esse cara aqui eu tenho 3 amperes, nota, 3 e 2. Para lá está indo 2, para cá está indo 3, que somam 5 amperes. Ou seja, nesse fio que chegou nesse nó, eu tenho que ter uma corrente de 5 amperes. 5 se distribui 2 e 3. Aqui eu tenho que ter uma corrente que é 9, porque desce 4 para cá e 5 para lá. Ó, 5 mais 4, 9. De fato, esse circuito totalmente em paralelo é o que vocês vão ter menos dificuldade. Por quê? A voltagem em cada elemento é sempre a mesma. Agora nós vamos ver uma situação um pouco mais complicada. Aqui agora nós temos um circuito um pouquinho mais complicado para você analisar, porque nós temos elementos em paralelo, mas tem um camarada anterior em série, que podia estar depois também, ou podia estar um aqui, um aqui. Cara, se eu tenho elementos em série, eu já tenho que ter um cuidado maior. Por que eu tenho que ter um cuidado maior? Nesse caso, quando eu encontro um elemento em série associado a elementos em paralelo, eu vou ter que calcular resistência equivalente. Vai ser mais conveniente aqui eu começar pensando na resistência equivalente. Por quê? Se eu penso na resistência equivalente aqui, olha o que eu vou ter aqui bonitinho. Olha só. Primeiro, você se lembra como calcula a resistência equivalente de resistores em paralelo, que nós vamos conseguir desmanchando esse bolinho aqui? Nós vamos começar desmanchando esse bolinho. Resistores em paralelo, 2 resistores, um diferente do outro, você faz o quê? Produto sobre a soma. Lembrou? Muito bem, 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. 30 vezes 60, 3 vezes 6, 18. 1.800 sobre 90, né? Dá para simplificar aqui, ó, um zerinho com um zerinho, e você passa a ter 180 sobre 9, que vai te dar 20 ohms. O que ocorre é que você tem, então, aqui um resistor de 20 ohms, que vai se tornar em série com esse resistor total aqui, que equivale também a 20 ohms. Então, a sua resistência total nesse circuito é 20, que é esse cara, mais 20, que é esse conjuntinho, o que te dá 40 ohms de resistência equivalente, ok? Por que nós fizemos essa resistência equivalente? Porque vai ser muito interessante que nós saibamos o seguinte: desses 120 volts aqui, qual é a queda de tensão neste resistor? Qual é a queda de tensão nele? Por que a gente faz isso? Porque o que sobrar da queda de tensão nele vai estar alimentando o restante, que está em paralelo e fica mais fácil de analisar, tá? Então vamos lá.
Aplicando a lei de Ohm a este resistor, então o que você vai fazer antes? Só uma coisinha. Achamos a resistência total ou equivalente, certo? 40. Aplicando a lei de Ohm ao conjunto, vamos aplicar ao conjunto, é um passo que você dá logo a seguir. U é igual a RI ao conjunto. No conjunto eu terei 120 de voltagem, resistência total 40 vezes I. Vamos descobrir então que 120, esse 40 desce para cá, e aí eu tenho o meu I. 120 sobre 40, I igual a 3 amperes. Quando eu faço isso, eu descobri então a resistência total do meu circuito, que era 40, e eu acabei de descobrir a corrente total no meu circuito, que é 3 amperes. Esses 3 amperes eu posso considerar que é a corrente que está atravessando o meu gerador, que é a minha corrente total, que vai ser a corrente que atravessa esse resistor, que nesse nó será uma corrente dividida ali, não igualmente, porque os resistores não são iguais, mas vai ter uma divisão ali. Então, eu já sei que a corrente total do meu circuito é 3, que é a corrente que atravessa esse cara aqui que está em série com todo mundo. Isso me permite agora descobrir qual é a queda de tensão nele. Vamos fazer a queda de tensão nesse camaradinha? Aplica a lei de Ohm nele. Quem vê ri, vou aplicar aqui em cima, ó. Quem vê ri de caneta vermelha, que é para ficar bem cheguei. Eu não vou colocar o 120 ali. Eu vou deixar o U. Quem vai ser o R? 20. Quem é o I nele? 3. 20 vezes 3, 60 volts. Então, nota que dos 120 volts que a minha bateria disponibiliza para o meu circuito, eu estou provocando uma queda de tensão nesse resistor de 60 volts. O que sobra para alimentar os elementos em paralelo, os resistores em paralelo? Se eu tinha 120 e eu provoquei uma queda de tensão de 60 nesse camarada, sobram 60 volts para aqueles demais. Então, esses 60 volts que sobraram, aí sim você vai poder aplicar de forma totalmente independente nesses resistores aqui. Então, eu já sei que desse lado para esse lado, eu tenho uma diferença de potencial de 60 volts, que vai ser aplicada tanto a esse cara, quanto a esse camaradinho aqui. Vamos aplicar? Ó, quem vê rir para esse cara aqui? Quem vê rir para esse cara aqui? 60 volts, que é o que sobrou, ó. 120 tira 60, sobra 60. 60. O R dele é 60. O I dele, ó. O 60 de lá vem para cá dividindo. Portanto, a corrente nesse camarada vai ser 1 ampere. Eu já sei que a corrente nesse camarada vai ser 1 ampere. Ah, professor, eu preciso aplicar a lei de Ohm no outro para saber qual é a corrente nele? Não, você pode simplesmente observar o seguinte. Se eu tenho 3 amperes chegando aqui e eu tenho 1 ampere descendo para cá, eu terei 2 amperes indo para lá. Mas vamos conferir se é isso mesmo. Aplica a lei de Ohm nele. Quem vê ri, ou melhor, U é igual a R vezes I. 60, voltagem nesse elemento exatamente igual a nesse, 60. Resistência dele, 30. Corrente dele, I. 60 sobre 30 é igual ao meu I. E vai dar 2 amperes. Ou seja, 2 amperes nesse resistor, 1 ampere nesse resistor. Se eu somo o que desceu e o que foi para lá, eu tenho os 3 amperes atendendo a lei de Kirchhoff e a lei dos nós, a primeira lei de Kirchhoff. Agora, nota uma coisa interessante. Onde eu tenho mais resistência, eu tenho uma corrente menor. Onde eu tenho menos resistência, eu tenho uma corrente maior. Isso sempre vai acontecer em elementos em paralelo. Beleza? Voltagem igual nos dois. Se eles são diferentes, correntes diferentes nos dois. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer, se você está entendendo direitinho como se comportam correntes e voltagens num resistor, num circuito desse,
nós vamos fazer aqui agora a questão que caiu no Enem no ano passado e muita gente bugou, muita gente se perdeu. Vamos ver se a gente consegue acompanhar? Vamos lá então. Olha só, pessoal, nós vamos fazer aqui agora a questão de circuito que caiu no Enem ano passado e muita gente ficou agarrado nessa questão, tá? Nós vamos fazer com bastante calma para vocês acompanharem, beleza? Eu vou fazer uma leitura aqui do texto para vocês, que era o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Então, está dizendo que o cabo está funcionando como uma resistência de 10 ohms, conectando a rede de 120 volts. Ok. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência 200 ohms, 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas de 200 ohms, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência 50 ohms. Show? Beleza aqui. A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 e 130 volts. A pergunta é: qual o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar? Olha só, o que está acontecendo aqui? Quando você liga esse circuito, estão todas as lâmpadas desligadas, você tem apenas 2 elementos funcionando: esse resistor e a sua televisão, ok? Muito bem. Mas quando você começa a ligar essas lâmpadas, a quantidade de corrente que vai alimentar cada lâmpada vão se somando à corrente que está alimentando a televisão. E você vai tendo uma corrente total maior aqui. Quanto mais lâmpadas eu ligar, maior vai ser a minha corrente total aqui. Isso quer dizer que, olha que interessante, a lei de Ohm, quando for aplicada a esse elemento que está em série, quanto maior a corrente que estiver circulando aqui, maior vai ser a voltagem nele. Ou seja, a queda de tensão nele vai crescendo e vai sobrando menos para o restante. Agora, o detalhe: a sua televisão, ela tem que funcionar no mínimo com 90 volts. Ah, então eu tenho que ter na minha televisão 90 volts, no mínimo. Ah, então, galera, olha o que acontece aqui. Se eu tenho que ter 90 volts para a minha televisão, esses elementos em paralelo têm que estar sendo alimentados por 90 volts. Show? Se eles têm que estar sendo alimentados por 90 volts e eu tenho uma voltagem total de 120, esse meu primeiro elemento aqui, ele tem que estar causando uma queda de tensão de, no máximo, 30 volts. Concordam? 120 tira 30, sobra 90 para aquela galera lá. Então, eu tenho que ter nesse cara uma tensão máxima de 30 volts. Uma tensão máxima de 30 volts. Show? Beleza. Aplica a lei de Ohm nele. R dele é 10. Ó, o que eu vou descobrir aqui? 30 sobre 10, 3 amperes. Eu acabei de descobrir que a minha corrente total aqui tem que ser de 3 amperes. Então, essa corrente vai provocar uma queda de tensão de 30 volts nesse cara. Desconta 120 menos 30, sobra os 90 que eu preciso para minha televisão funcionar. Sobra os 90. Beleza? Só que tem um detalhe, né? Para que isso aqui esteja dando 30, quantas lâmpadas dessa tem que estar funcionando? Essa é a pergunta. Se eu ligar muitas delas, eu vou ter uma corrente maior e vai ultrapassar esse 30. Essa condição que eu criei aqui ideal não vai estar acontecendo. Ok? Vamos lá então. Eu não sei
quantas lâmpadas eu vou poder ligar. Vamos descobrir da seguinte forma. Vamos fazer de um jeito que eu quero que vocês me acompanhem. Olha só. Se eu sei que a minha televisão tem que funcionar com 90 e a resistência dela é 50, vamos descobrir qual deve ser a corrente nela? Vamos conseguir? Ó, aplica a lei de Ohm nela aqui. Quem vê ri para ela? U igual a R vezes I. 90 para minha televisão igual a R, que é 50, vezes o I. Esse 50 vai lá dividindo. Isso quer dizer que a corrente que vai estar na minha televisão, 90 sobre 50. Se você fizer essa continha, você vai achar 1,8 amperes. Olha que interessante. 1,8 amperes. Ah, muito bom, muito bom. 1,8 amperes. Poxa, mas qual era a corrente total? 3. Isso quer dizer que eu tenho que todas as lâmpadas que forem ligadas, as lâmpadas que forem ligadas, elas têm disponível para elas apenas uma corrente de 3 menos 1,8, 1,2. Então eu tenho 1,2 disponível para as minhas lâmpadas. E agora eu vou descobrir quantas lâmpadas poderão ser ligadas. Por quê? 1,8 amperes está na minha televisão, sobra 1,2 amperes, que eu não sei em quantas lâmpadas eu vou poder distribuir isso aqui. Vamos fazer agora o seguinte. Lembra de uma coisa que nós aprendemos? Você já deve ter aprendido. Resistores em paralelo, todos iguais, basta você dividir. A resistência total vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Eu não sei quantas lâmpadas eu vou ligar. Eu vou ligar N lâmpadas. N lâmpadas. Então, a resistência total das lâmpadas, o R das lâmpadas, vai ser o valor de uma delas, que é 200, dividido pelo número delas, porque elas são todas iguais. A galera se lembra, 2 resistores iguais a 200, 200 dividido por 2. 3 resistores iguais, 200 dividido por 3. Então, eu vou ter 200 sobre N. Isso vai ser a resistência das lâmpadas. Então, vamos aplicar a lei de Ohm às lâmpadas? U é igual a R vezes I. Voltagem 90. 90. É a mesma voltagem da minha televisão, todas em paralelo. 90. O R total, 200 sobre N. E quem é a corrente total nas lâmpadas? Eu tenho disponível 1,2 amperes. Olha só o que aconteceu aqui. Que legal. Esse N eu vou subir para lá, tá? Então vamos lá, vai ficar bonitinho, ó. 90 vezes N, 90N. Igual 200 vezes 1,2. Quanto que vai dar isso aqui? Isso vai dar 200 vezes 1,2. Isso vai dar 240. Quem vai ser o N? N vai ser 240, desce o 90, dividido por 90. Se você fizer essa continha, ó, 240 dividido por 90, você vai fazer essa continha, né? É o mesmo que 24 por 9, vai dar 2 aqui, vai sobrar 6, vai dar 6, vai sobrar 6, vai dar 6. Você vai obter N igual a 2,666 e você vai ter uma dízima periódica. Ou seja, N é aproximadamente 2,7. Ah, então o número máximo de lâmpadas, professor, que eu posso ligar é 2,7? Mas como é que você liga 2,7 lâmpadas? Você não liga 2,7 lâmpadas. Ou você liga 2 lâmpadas, ou você liga 3 lâmpadas. Né? Você não vai ligar 2,7 lâmpadas. Ou seja, se eu ligar 3 lâmpadas, eu já extrapolei o meu limite. Então, o número máximo de lâmpadas que eu vou poder ligar é
2 lâmpadas é o máximo que eu vou poder ligar nesse meu circuito sem que a minha televisão pare de funcionar. Mas notou que para resolver essa questão, você tinha que ter um conhecimento consolidado do comportamento das correntes, de como funcionam as resistências equivalentes, beleza? Então, não perca esse de vista o funcionamento dos circuitos mais simples, porque na hora de um circuito mais complexo um pouquinho, você vai somando os pequenos conhecimentos e vai montando o seu quebra-cabeça. Beleza? Galera, muito show! Essa aula de Ciências da Natureza é para vocês justamente tirarem dúvidas e verem se estão entendendo direitinho. Tá legal? Não percam o foco nessa pandemia. Força, que os vestibulares estão pipocando por aí e a gente tem que estar preparado. Valeu? Olá, galera! Beleza? Aqui é o professor André. Estamos aí em mais um aulão do curso Passei. Tá? Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né, aí da nossa iniciativa desse aulão. Né? Foi um conjunto de aulas propostos por vocês, né? Então já quero agradecer desde já aí a escolha. Então vamos nós, tá? As questões do meu aulão hoje, né, gente, estão completamente focadas aí para fisiologia humana. São 4 questõezinhas aí que nós vamos resolver sobre fisiologia humana. Então, uma abordagem rápida, tá, bem pontual em alguns pontos da fisiologia humana. Então, vamos à primeira questão aí, sem demoras. Questão número 1 da Unesp. Galera, vamos lá. Considere as seguintes etapas da digestão. Absorção de nutrientes, adição de ácido clorídrico do ao suco digestivo, início da digestão das proteínas, adição da bile e do suco pancreático ao suco digestivo e início da digestão do amido. Né? Então, são aí etapas da digestão. Não estão em ordem, obviamente. Né? Então, ele pergunta, dentre esses processos, ocorre no intestino delgado apenas quais etapas ali? Né? Então, como é um aulão, vamos analisar todas as opções. Beleza? Então, primeiro aí, a absorção de nutrientes. Aonde ocorre a maior parte, ou a parte mais significativa da absorção de nutrientes, galera? Vai lá. 1, 2, 3, pensou? Vamos lá. Com certeza é no intestino delgado, né? No intestino, como diz minha mamãe. É intestino. O intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes. Vamos pensar assim, né? Vamos conseguir dividir em 3 partes principais. Que a primeira grande parte é o duodeno, a segunda grande parte é o jejuno e o outro é o ilho. Duodeno, jejuno e ilho. Tá? A absorção ocorre aqui, ó. Botei nas setinhas aqui, ó. Jejuno e ilho, tá? Jejuno e ilho são 2 regiões onde ocorre a maior parte das absorções dos nutrientes que foi adquiridas na nutrição, ok? É nessas regiões que ocorre a maior parte da absorção. Mas aí vem um outro motivo. Por quê? Porque o intestino delgado ele é capaz de fazer absorção. Né? Um dos grandes motivos é a presença das microvilosidades aqui, ó. As microvilosidades. Então, quais características morfológicas o intestino delgado apresenta para ser das grandes partes de absorção de nutrientes? As microvilosidades. As microvilosidades geram uma maior superfície de contato com o alimento ali, né? Então, ele tem maior área de contato, o que gera maior capacidade de absorção. Essas microvilosidades, elas são vascularizadas aqui, ó. Repare, vascularizadas. Tá? Então, cada dedinho desse, cada microvilo desse, tem vasos sanguíneos, tá? Com alta permeabilidade, capaz de absorver esses nutrientes e levar aí ao corpo, né? Para o fígado e para toda a parte do corpo, né? Distribuído. Então, no jejuno e no ilho é a região com maior capacidade de absorção.
tá? E essas partes estão no intestino delgado. E as microvilosidades são expansões, tá, da parede que geram maior superfície de contato, gerando maior absorção. Ok? Segundo ponto, a adição de ácido clorídrico ao suco digestivo. Gente, aonde ocorre a adição de suco clorídrico? É no intestino delgado? Obviamente, não. O ácido clorídrico ele é inserido no estômago. Ele age no estômago. Inclusive, é o ácido clorídrico o responsável aqui, ó, por deixar o pH do estômago completamente ácido, né? Cerca de 2 ali, né? Deixa aqui, ó, pH do estômago é mais ácido que a Coca-Cola, mais ácido que o vinagre, mais ácido, muito mais ácido que a chuva ácida, tá? O ácido clorídrico, tá? Ele é responsável por reduzir o pH e, consequentemente, tá? Deixar esse suco gástrico ácido, tá? E por que é tão importante o suco gástrico ser ácido, né? O suco gástrico precisa ser ácido exatamente para alguns motivos. Uma, proteção, tá? Ele elimina boa parte dos micro-organismos que estão vindo pela alimentação, então já é um sistema de defesa. Segundo, o suco gástrico ele é extremamente ácido e favorece a ação enzimática da pepsina, que vai fazer a digestão das proteínas. Terceiro motivo, o suco gástrico extremamente ácido ele auxilia, né, na digestão do alimento propriamente dito. Isso é, ele vai amolecendo mais os alimentos, tá? Você fez a mastigação, que é uma digestão mecânica, ele age quimicamente, tá? Destruindo esse material, deixando ele mais diluído, né, mais digerido, para assim aumentar sua capacidade de funcionamento enzimático. As enzimas conseguem trabalhar melhor nesse substrato agora que ele já está mais digerido quimicamente, tá? Vai dissolvendo esse ácido todo, aí vai amolecendo esse alimento. Legal? Então, a adição de ácido clorídrico ocorre no estômago, então a segunda opção não pode ser. O início da digestão das proteínas, né? Bem, a digestão de proteínas ela ocorre também no estômago, ela inicia no estômago. Com qual enzima? Com a pepsina, tá? Pepsina é a proteína que vai agir lá nesse suco gástrico, lá no substrato proteico, tá? Quebrando já essas proteínas, virando polipeptídeos e dipeptídeos, que vão chegar lá no duodeno, lá no intestino delgado, e vai agir vai ser digerido agora pelas tripsinas e quimiotripsinas, tá? E aí sim vão disponibilizar os aminoácidos para absorção lá no jejum no ilho. Beleza? Então também não pode ser a 3. A adição da 4, né? A adição da bile e do suco pancreático ao suco digestivo. Aí sim, ó, aí sim, tá? O suco pancreático e a bile, elas desembocam aonde? Na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. A bile, gente, a bile, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. E qual é a função da bile? A bile ela tem função de detergente, né? Ela vai emulsificar a gordura, ela vai pegar a gordura, que é uma estrutura muito grande, e vai quebrar em vários pedaços pequenos. E aí as lipases pancreáticas vão conseguir agir com maior eficiência sobre esse substrato. Já o suco pancreático, produzido obviamente pelo pâncreas, é o suco com maior quantidade enzimática, tá, do trato digestivo. E ali, então, vai ocorrer a maior parte da digestão, tá, desses nutrientes. Repara, os nutrientes, os macronutrientes vêm grande, ó, e aí, conforme ele vai agindo, as enzimas e a bile vão agindo sobre esse substrato, eles vão quebrando em pequenos pedacinhos para aí, então, ser absorvidos. Legal? Inclusive, gente, a absorção das proteínas que são quebradas lá no estômago vai ser absorvida também no jejum no ilho, tá? Elas vão ser quebradas lá e vão vir para o jejum no ilho ser absorvido. Tá? Em outras partes do trato digestivo ocorre a absorção? Ocorre no estômago, no duodeno, em algumas partes ocorre de quê? De água, sais, mas assim em quantidade muito, muito pequena. A maior parte da absorção, jejum no ilho, e a maior parte da digestão ocorre no duodeno. Tá?
E por último aí, início, a gente já sabe a resposta, então, né? Nós já sabemos que é a 1 e 4, porém vamos ver onde ocorre o início da digestão do amido, né? O amido é um carboidrato e ele inicia a sua digestão na boca, né? Lá nas glândulas salivares, vai vir junto com a saliva, né? Vai compor a saliva uma enzima chamada amilase salivar, que vai quebrar esse amido e maltose principalmente, né? E todos os outros carboidratos serão, então, quebrados lá no duodeno pela amilase pancreática, tá? E outras enzimas que vão quebrar carboidratos. Legal, gente? Belezinha? Então, resposta aí 1 e 4, tá? Da nossa questão. Vamos para a próxima questão aí. Então, galerinha, vamos aí para a segunda questão, beleza? Segunda questão da FUVEST, é uma questão bem interessante. Um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou, né? Caiu, passou mal. Depois de ter percorrido cerca de 800 metros, né? Devido à oxigenação deficiente do seu cérebro. Isso é, faltou oxigênio no cérebro, ele desmaiou. Né? Sabendo-se que as células musculares obtêm energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, nos músculos do atleta desmaiado deve haver um acúmulo de quê? O que ele acumulou no músculo dos atletas? Então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho do sistema locomotor, né? Apesar da questão ser de cardiovascular de forma geral. Nós temos aí o músculo, que é uma célula muito interessante, é um tecido muito interessante, é um tecido responsável aí por diversas funções. Uma, a locomoção, né? E outra, a circulação sanguínea, graças ao músculo cardíaco, que compõe o coração. Nós temos, então, como músculo cardíaco, um músculo específico para a formação do coração, nós temos os músculos esqueléticos, estriados, né? Estriados esqueléticos, né? Porque possui grande quantidade de estrias, tá? Esses músculos estão anexos aí, anexos não, né? Mas estão diretamente relacionados, intrínsecos aí com os ossos, tá? Participando, então, da nossa locomoção, da nossa movimentação, né? Como o nosso sistema locomotor junto com os ossos, tá? Então, além de outras funções fisiológicas, como armazenamento também, né? E nós temos os músculos lisos, né? Com baixa capacidade de contração, tá? E ele compõe os nossos órgãos internos, né? O trato digestivo é um grande exemplo, tá? É composto pela musculatura lisa, né? Tem contração, mas uma contração lenta, devagar, diferente da contração do músculo estriado. Tem alta capacidade de contração, beleza? Então, os músculos eles têm essas capacidades. E o que gera essa capacidade de contração aí dos músculos? Vamos usar, então, o músculo estriado esquelético, que é aquele que está tratando da questão, não é isso? Então, eles têm grande quantidade de fibras, né? E essas fibras elas vão se contrair, né? Tá? E essas fibras são compostas por proteínas do tipo quê? Actina e miosina. São as principais proteínas que compõem aí um sarcômero. O que é o sarcômero? O sarcômero é uma unidade contrátil, né? Então, em vez de ser uma corda única, não. Cada faixazinha dessa é um sarcômero. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos aqui a linha Z, né? A zona H, que é a zona de contração e relaxamento. Nós temos as actinas e as miosinas aqui, ó. Actinas e miosinas. As miosinas, elas ficam aqui paradonas, ancoradas, né? E as actinas deslizam sobre elas, ó. A actina desliza sobre ela, tá? Fazendo assim a contração. O que delimita o sarcômero é a linha Z, que é uma outra proteína, que vai delimitar o espaço de um sarcômero e outro. E a partir de reações metabólicas com o magnésio e o cálcio no retículo, que sai do retículo sarcoplasmático, você vai ter reações que com gasto de energia, como nós estamos vendo aqui, ó, gerando excitabilidade, tá, nessas unidades da actina, fazendo o encurtamento entre elas, tá? Isso gera contração e quando esse cálcio volta para o retículo sarcoplasmático, ocorre o relaxamento, beleza? Então, contração e relaxamento. Isso gasta energia, ok? Gasta energia. Se gasta energia, né, você está lá ligado, então, à respiração celular. Então, quem é o grande combustível da célula é a glicose, correto? A glicose vai ser quebrada, né? Lá na glicólise, o ácido pirúvico vai, então,
para a mitocôndria para participar do primeiro processo de reação, que é o ciclo de Krebs. Depois do ciclo de Krebs, né, nós vamos ter aí, para finalizar esse processo, a cadeia transportadora de elétrons. Com atividades exaustivas, tá, de alto impacto e com a redução de oxigênio, que é o caso do nosso atleta, tá, você tem interrupções aí no fornecimento de energia, você tem redução na oferta de energia. O músculo, quando em atividade intensa, que origina de um processo de fuga evolutivo, né? Um processo evolutivo de fuga, os mamíferos fazem isso, né? Para conseguir escapar de um momento de perigo, tá? Nós conseguimos produzir energia de uma outra forma, diferente da respiração celular. Tá? Nós conseguimos fazer no nosso músculo a fermentação. Tá? E essa fermentação é um processo anaeróbico. É um processo que ocorre sem consumo de oxigênio. Beleza? Né? E para que isso acontece? Para continuar o movimento, gerando o movimento. Tá? Então, o atleta estava lá correndo, uma corrida de 1.500 metros, é uma corrida muito rápida. Tá? Então, alta intensidade aeróbica, esse ar acabou, e o músculo, na tentativa de se manter funcionando, começou a fazer a fermentação. Então, como ocorre esse processo de fermentação lática? Ocorre a glicólise, ok? Normalmente, a produção de 2 ATPs, não é isso? E aí nós temos no produto os 2 ácidos pirúvicos normalmente, só que esses ácidos pirúvicos, em vez de se conectar à acetilcoenzima A, tá? E entrar para o ciclo de Krebs, ele vai ser transformado, tá? Uma enzima vai degradar ele em ácido lático, tá? Que é um caminho mais curto, é um processo fermentativo. Beleza? Então, se esse atleta ele desmaiou por falta de oxigênio, já estava em alta atividade, o que vai estar acumulando no tecido muscular, nas células musculares desse indivíduo? Exatamente o produto final desse processo anaeróbico, né? Que é o ácido lático. Beleza? Ah, professor, não é etanol? Não, ele não fez fermentação alcoólica. Se a questão tratasse de fermentação alcoólica, o que vai gerar de resíduo? Álcool. Não é isso? Glicogênio não tem nada a ver, né? O glicogênio é o contrário, não é isso? Está sobrando glicose aí no seu corpo, então o que vai acontecer? A insulina vai induzir a transformação dessa glicose em glicogênio, que por sua vez vai ser armazenado no fígado e nos músculos, tá? Em alguns músculos, mas principalmente no fígado. Né? E o monóxido de carbono, nem pensar, porque o monóxido de carbono está sendo produzido e está sendo lançado aí pelo processo de respiração e excretado para fora do corpo. Beleza? Esse acúmulo do ácido lático, gente, é o que gera dor muscular quando você faz atividade intensa, né? Então, ele vai acumulando e gera aquela dor e aí demora um tempo. Dependendo do processo, você vai demorar mais ou menos para eliminar esse ácido lático da musculatura e aí você vai permanecer com essa dor mais ou menos tempo. Beleza, galera? Então, essa questãozinha bem interessante aí da FUVEST. Tá? E vamos aí, então, à próxima questão. Então, gente, chegamos aí na questão de número 3, uma questão sobre o sistema excretor. Vamos lá. O filtrado glomerular percorrerá sequencialmente no néfron, né? Os seguintes componentes: cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Ellen, túbulo contorcido distal. E assim vai falando aí, de novo, as outras sequências. Gente, importantíssimo essa questão, esse conhecimento, tá? Os néfrons. O que são os néfrons, galera? São as unidades de filtração. Nós temos milhões de néfrons em cada rim, tá? É ele que vai fazer a função de filtrar aí o nosso sangue e produzir a nossa urina, tá? Eliminando assim as excretas do corpo, tá? E entender essa questão é muito importante porque ela sempre está no nosso vestibular. Então vamos lá. Esse aqui é o corte de um néfron, né? De uma das unidades, de milhões que existe, essa é uma. Tá? Todas são iguais, obviamente. Nós temos aqui a arteríola aferente, que é a frente está entrando, né? E nós temos as arteríolas
a arteríola eferente, que está saindo do nosso corpúsculo renal. O que é composto do nosso corpúsculo renal, galera? O corpúsculo renal é composto pelo glomérulo renal e a cápsula renal. O glomérulo renal e a cápsula renal. A cápsula renal, antigamente, aqui era chamada de cápsula de Bowman. Tá? Então, cápsula de Bowman ou cápsula renal é a mesma coisa. Lá na nossa questão está a cápsula de Bowman. Então, cápsula de Bowman e cápsula renal é a mesma coisa. E qual é a grande função da cápsula renal ou do corpúsculo renal por completo? A função do corpúsculo renal é filtração. Tá? Aqui ocorre a filtração propriamente dita. Por quê? É aqui a região de conexão entre o glomérulo, que é o emaranhado das arteríolas, né, da arteríola. Ela está emaranhada aqui para ficar mais tempo circulando dentro da cápsula, e a cápsula é a formação de um tecido de alta capacidade de absorção. Tá? E aqui, por processos ativos, tá? Vai ocorrer a osmose e difusão de nutrientes. Tá? A osmose, por causa da movimentação da água, e difusão de nutrientes. Então, a absorção por completo. Um ponto interessante é saber que o hormônio antidiurético, né, o ADH, ele age sobre todas essas estruturas, de forma diferente em cada uma. Então, ele pode diminuir e aumentar a permeabilidade do corpúsculo renal, aumentando e diminuindo a quantidade de filtração. Se eu tenho mais hormônios antidiuréticos, eu formo menos urina. Se eu formo menos urina, o que acontece? Eu diminuo a minha capacidade de filtragem. Eu filtro menos. O corpúsculo renal, a cápsula de Bowman, é a primeira parte, tá? Onde ocorre a filtração. Ok? O túbulo contorcido proximal, ele vai fazer a função de quê? De reabsorver as substâncias úteis. Isso é, se eu não, né? Quando ocorre a filtração, ela filtra muita coisa. Porém, existem substâncias muito importantes que eu preciso reciclar. Exemplo, as sais minerais, né? Glicose, né? Então, dependendo da minha situação fisiológica, eu preciso aumentar ou diminuir a minha reabsorção. Então, ela recolhe substâncias úteis e importantes. Tá? Depois do tubo contorcido proximal, nós temos aqui a alça nefrídica, também chamada de alça de Ellen. Aqui, ó. Alça de Ellen. Hoje é chamada de alça nefrídica. E essa alça nefrídica ela é extremamente importante. Por quê? Aqui vai ocorrer a grande parte da reabsorção de água, tá? De água e sais minerais. Então, aqui a urina ela está hipotônica e aqui ela vai começar a ficar hipertônica. Por quê? Aqui ela está com muita água e ela começa a perder água e ficando mais concentrado, ficando hipertônica. É muito interessante. Desse lado, nós temos a urina hipotônica e aqui nós já temos a urina hipertônica, porque ela perde grande quantidade de água. Beleza? Ela reabsorve água. Alça nefrídico, a alça de Ellen. E aí, olha só, a vasopressina, a ADH, ela não diminui a permeabilidade da cápsula renal quando o ADH está alto, elevado. Ela não diminui a permeabilidade do corpúsculo renal, da cápsula de Bowman, não é? Ao mesmo tempo que ela diminui a permeabilidade dessa estrutura, ela aumenta a permeabilidade
ela aumenta a permeabilidade da alça nefrídica. Por quê? A função da vasopressina não é diminuir o volume urinário. Quanto maior o meu hormônio, menos urina eu formo. Quais são as formas de eu diminuir meu volume urinário? Diminuindo a absorção e aumentando a reabsorção. Então, entra pouca água ou entra menos água, tá? Então, eu diminuo a quantidade de urina e essa água, essa quantidade menor de água que entrou, vai sair mais se esse hormônio estiver em alta. Então, quando a vasopressina está elevada, ela diminui a capacidade de permeabilidade de filtragem e aumenta a capacidade de reabsorção. Sai mais água. Sai mais água. E quando se passa da alça nefrídica à alça de L, nós chegamos ao tubo contorcido distal. Então, proximal é o mais próximo do início. É o primeiro, onde ocorre a reabsorção da maior parte dos nutrientes úteis. E no tubo contorcido distal, que é o que sobra, é depois da alça de L, tá? E é aqui que vai ocorrer a eliminação ativa da excreto, que é isso. É o momento onde a ureia vai entrar no canal para compor a urina. Então, nesse ponto, a quantidade de excreta vai aumentar, tá? Que é a parte onde vai desembocar aí dos vasos sanguíneos, vai tirar dos vasos sanguíneos, né, a ureia, a amônia, entre outros, tá? Outras excretas, e vai ser lançado no tubo contorcido distal, beleza? O tubo contorcido distal. E no tubo contorcido distal ainda está saindo o quê? Água e íons. Água e íons. Sempre, toda oportunidade vai ter a capacidade de retirada de água. Então, sai um pouquinho de água aqui, sai um pouquinho de água aqui, mas a principal saída de água ocorre na alça de L. No contorcido distal, vai entrar, né, para compor a urina, as excretas, amônia e ureia, beleza? E o duto coletor está finalizando aí o nosso processo. Ele está ainda perdendo uma parte de água ainda para o corpo e levando, formando assim, terminando de formar a urina e levando isso para a bexiga, beleza? Então, o duto coletor, ele ainda perde um pouco de água, ainda tem uma certa permeabilidade, mas aqui já é a parte final, onde vai levar até a bexiga a urina formada, propriamente dito. Logo, a sequência correta é o quê? Cápsula de Bowman, tá? Ou corpúsculo renal. Daria na mesma, se fosse corpúsculo renal. Tubo contorcido proximal, que está mais próximo da cápsula. Alça de Ellen ou alça nefrídica, aqui, ó. Alça nefrídica ou alça de Ellen é a mesma coisa. E lá no final, tubo contorcido distal, beleza? Depois do tubo contorcido distal, tem um tubo coletor? Tem. Mas aqui não precisa. A sequência aqui está certa. Ah, por que não pode ser B? Porque, ó, cápsula de Brown, legal. Túbulo contorcido proximal, legal. Tubo coletor? Não. Porque depois do proximal vem o tubo coletor? Não. Vem a alça de L. Beleza? Então, questão letra A. Beleza, gente? Letrinha A. Gente, isso é uma figura que você tem que saber, né, desenhar na sua cabeça na prova, tá? Automaticamente. Tem que saber. Beleza? Gente, vamos à próxima questão, questão de número 4. Vamos nessa? E aí, galera, vamos lá, aula, né? Questão número 4, questão de número 4. Gente, essa pandemia não tá me deixando bem, não, cara. Eu tô com a memória muito ruim. Mas vamos nessa, né? Vamos animar, né? Dia bom, noite boa dessa daí. Só que não passei uma aulinha dessa gostosa. Tamo junto, vamos lá. Em um determinado hormônio liberado por certa glândula, remove o cálcio da matriz óssea, levando ao plasma. O hormônio e a glândula são, respectivamente, sistema endócrino, né?
é um sistema também muito, muito cobrado, muito importante e muito maneiro. Acho que tem que levar para a vida. Fisiologia humana você leva para a vida, para não ficar aí tomando cloroquina à toa. É bom você entender um pouco de fisiologia humana para a sua vida, senão você vai fazendo essas bostas aí que vão ensinando na internet. É isso? Então, para que serve cada hormônio desse? Está lá, somatotrófico, adrenalina todo mundo conhece, né? Todo mundo está na adrenalina lá no alto, já sabe o que é. Agora, somatotrófico, que porqueira é essa? Paratormônio, insulina geral conhece também. Insulina, todo mundo tem um velho, um avô velho, uma mãe velha em casa que precisa dessa droga aí, né? Dessa droga não, que é até boa, né? Mas aí quando ela para de funcionar, fica ruim mesmo. E o ADH, que inclusive nós já falamos na questão aí, né, lá de músculo. Foi de músculo? Foi uma aula aí, que, né? Nas questões anteriores nós falamos. Eu falei que minha memória não está lá grande coisa, mas vamos continuar aqui. Foco, André! Somatotrófico. O que é o hormônio somatotrófico, galera? Então, antes de falar nisso, vamos falar rapidamente do sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema produtor de hormônios, né? E o hormônio ele é produzido por glândulas, né? As glândulas podem ser mistas, tá? Endócrinas e exócrinas. Exócrinas são aquelas que produzem substâncias para o exterior do corpo, né? Que secreta para fora da corrente sanguínea, tá? Como as glândulas lacrimais, as salivares, as digestivas. Beleza? Nós temos as glândulas endócrinas, que são aquelas que secretam hormônios, são aquelas que secretam substâncias para a corrente sanguínea, né? Na corrente sanguínea. E nós temos as glândulas mistas que fazem as duas funções. Exemplo, o pâncreas. É isso? Então, nós temos aí o hipotálamo e a hipófise, tá? O hipotálamo e a hipófise, galerinha, anota aí. Hipotálamo e hipófise, beleza? São as duas principais glândulas do sistema endócrino. Por quê? Aqui é o centro de controle de todos os hormônios. Os hormônios produzidos no hipotálamo agem sobre a hipófise e a hipófise vai também produzir hormônios que vão agir sobre todas as outras glândulas a produzirem outros hormônios. Tá? Então, o centro de comando de tudo aí é o hipotálamo e a hipófise. Tá? Nós temos depois as paratireoides, as tireoides, nós temos as adrenais, nós temos o pâncreas, nós temos aí o ovário nas mulheres e os testículos nos homens. Beleza? Show! Então, nós temos aí o hipotálamo, né? O hipotálamo é dividido em duas partes. Parece um testículo, mas é um hipotálamo, né? A neurohipófise e a adenohipófise, tá? São duas regiões que produzem hormônios distintos, tá? O mais importante, que mais cai na sua prova, é a adenohipófise. A adenohipófise, ela produz muitos hormônios, né? Ela produz a prolactina, que é responsável pela produção de leite das mamães, né? Ela produz os gonadotróficos, que são hormônios que vão agir nas gônadas, né? A produzirem outras substâncias. Ela tem os tireotróficos, que agem sobre as tireoides para produzirem o quê? T3, T4 e calcitonina, né? Nós temos os adrenocorticotróficos, que vai agir sobre onde? Sobre as suprarrenais, que por sua vez vai agir sobre o quê? Na produção de adrenalina, de noradrenalina, de epinefrina e assim por diante. Tá? E nós temos os somatotróficos. O somatotrófico é o hormônio responsável pelo crescimento, ou a ausência dele pelo não crescimento, né? Então, ele promove o crescimento da cartilagens e ossos. Quando os somatotróficos, os hormônios somatotróficos, estão em grande quantidade na infância, nós temos o gigantismo, né? Pessoas que ficam muito, muito grandes. E a sua quantidade reduzida na infância gera o nanismo. A pessoa não cresce, fica anã. Beleza? Agora, quando esse hormônio está lá na dose certa, tá? A pessoa não é gigante nem pequena, é normal. Só que a tendência durante a nossa vida, né? Nossa vida severina,
é esse hormônio ir reduzindo a sua quantidade, beleza? Porque nós paramos de crescer. Quando chegamos aí temos a puberdade, onde nós temos um crescimento maior ainda, e aí, por volta dos 16, 17, 18 anos, né? Normalmente 16, 17 anos, você já está parando de crescer. Tá? Quando esse hormônio ele continua em grande quantidade, principalmente na fase idosa, ela gera a acromegalia. O que é a acromegalia? É o crescimento exacerbado das regiões periféricas. As mãos, os pés, a língua, o nariz, a orelha. Já viu aqueles coroa orelhudo assim? Né? Não tem nem, a cabeça não tem nem lado, é só a orelha. A cabeça só tem frente e trás, né? Do lado é só a orelha, um narigãozão, uma bocona, uma mãozona, completamente desproporcional ao corpo. Isso é a acromegalia, é quando o hormônio somatotrófico, o GH e o SH, estão em grande quantidade aí na fase adulta, na fase senil, tá? Principalmente. Tá? A adrenalina, né? A adrenalina todo mundo sabe, né? Aonde ela é produzida? Isso aí talvez você não saiba, isso aí é importante saber. Ela é produzida na medula, tá? Das suprarrenais. Então, as suprarrenais é aquela glândula que está em cima dos rins, beleza? E aí, na medula, é produzida a adrenalina e a noradrenalina, e no córtex, na região mais periférica, nós temos o cortisol e a aldosterona. Então, o cortisol está envolvido diretamente aí, entre outros processos, com a questão do processo anti-inflamatório, atuando aí no sistema imunológico. A aldosterona, ela, junto com a vasopressina, regula o volume de água do corpo. Né? A adrenalina e noradrenalina vai fazer um efeito fisiológico, sistêmico de forma geral. Então, quais são os efeitos da adrenalina? Aceleração do batimento cardíaco, o aumento da pressão arterial, o aumento da transpiração, o aumento da contração muscular, e com isso vai ter aumento da pupila, né? Porque todo o músculo e todo o sistema fisiológico está acelerado, beleza? Então, a adrenalina ela tem essa função. Os paratormônios, aí a gente já viu a resposta, né? Já sabe a resposta, só olhando para as figurinhas aí. O que é o paratormônio? O paratormônio, ele age em contrapartida da calcitonina. Ele é antagônico à calcitonina. Então, vamos lá, galera. Esses dois hormônios aí, eles estão na tireoide e paratireoide, é isso? A calcitonina, que é produzida na tireoide, ela inibe a liberação do cálcio pelos ossos. Ela tira o cálcio do sangue e joga para os ossos. Tá? Então, ó, minha mão aqui. Tira do sangue e coloca no osso. A maior fonte de cálcio do nosso corpo são os ossos. Quando você tem uma baixa ingestão de cálcio, o seu osso não fica fragilizado? Por quê? Porque os paratormônios estimulam a saída do cálcio do osso para voltar para o sangue e assim nutrir as reações metabólicas que dependem do cálcio. Professor, quais são as reações que o cálcio está envolvido? Meu amigo, não faça essa pergunta. Por quê? Vai dar um bug no seu sistema. Porque existem muitas reações metabólicas onde o cálcio está envolvido, assim como o sódio, magnésio, potássio, tá? O cálcio ele é extremamente importante, tanto que ele tem um sistema que regula só isso, tá? Então, a calcitonina tira o cálcio do sangue e joga para o osso. Quando o sangue tem pouca quantidade de cálcio, o paratormônio tira o cálcio do osso, tá? Estimula a saída do cálcio do osso para voltar para o sangue. Então, volta o cálcio circulante. Beleza? E isso é regulado pela tireoide para tireoide. Beleza? Calcitonina para o hormônio. Calcitonina coloca cálcio no osso. Paratormônio tira o cálcio do osso e joga para o sangue. Beleza? Então, nós já achamos nossa resposta ali. A resposta letra C. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar esses outros dois hormônios. A insulina, tranquilo. Qual é a função da insulina e onde ela é produzida? Ela é produzida pelas células beta do pâncreas. E qual é a função da insulina? Primeiro, a insulina ela funciona participando da liberação da glicose para a célula. Tá? A glicose só consegue entrar na célula com auxílio, tá,
da insulina. Então, ela vai intermediar essa entrada da glicose para o sangue. Exemplo, o diabético aí que não produz insulina, tá? Ele precisa ingerir insulina. Então, ele vai lá, o idoso, uma pessoa qualquer, né? Vai lá, verifica a sua glicose, vê que a glicose está altíssima, 400, 500, 600, sei lá. É altíssimo isso, né? O normal aí é 110 no máximo. Altíssimo esses valores, tá? E aí o cara vai lá e insere insulina. Quando o cara insere insulina, o que acontece com a glicose dele? Desce. Desce para onde? Para o pé? Não, bebê. Né? Ela vai ser o quê? Consumida. Por que o diabético que não produz insulina, né? Porque pode ter diabético por outros problemas, mas insulina dependente, né? Por que quando ele insere a insulina, a glicose diminui? E por que a glicose está alta quando não tem insulina? A insulina não participa pegando a glicose e botando para dentro da célula. Quando você verifica a glicose lá naquele aparelhinho, ele está verificando a glicose da célula? Não, obviamente não. Ele está verificando a glicose circulante, que está no sangue e que não está sendo usado. Ela está lá só acumulando, acumulando, acumulando. Isso é muito perigoso, porque ela interfere em outras reações metabólicas do nosso corpo, beleza? E é porque ele não está produzindo insulina. Quando ele ingere insulina, né? Insere a insulina no corpo, a insulina pega toda essa glicose e fala, aí galera, vamos pegar essa glicose e vamos distribuir para os tecidos. E aí vai distribuindo para os tecidos para a respiração celular funcionar normalmente. Aí a glicose ela vai ser consumida e assim ela vai diminuindo o seu valor circulante. Beleza? Porém, quando se tem muita glicose e mesmo assim está sendo utilizado pelo corpo e mesmo assim continua em alta, o que ela faz? Joga toda a glicose fora, não é isso? Obviamente não. Nosso corpo ele é muito esperto, ele não fica jogando tudo fora. Né? Dificilmente ele joga as coisas fora. Ele vai fazer o quê? Vai transformar essa glicose que sobrou em glicogênio, que é o carboidrato de reserva, e vai guardar lá no figueiredo e em alguns músculos, beleza? E aí você tá aí um tempo sem comer, tá? Passou o dia inteiro sem comer, você morre de fome? Não. Obviamente você não morre de fome, porque quando a sua glicose circulante está baixa, tem pouca glicose circulante, ocorre o estímulo da célula alfa, e um outro hormônio que não está na nossa questão, mas eu preciso falar, que é o glucagon, ele entra em ação. O que o glucagon faz? Pega o glicogênio que está guardado e quebra ele e transforma ele em glicose e joga agora para a corrente sanguínea. Jogou para a corrente sanguínea, a insulina volta, opa, pega essa glicose e joga para as células. Legal? Então esse é o processo da insulina e do glucagon, tá? E que atua, é produzido no pâncreas, só que por células diferentes. Célula beta produz insulina, célula alfa, glucagon. Beleza, galera? Então vamos aqui ao último hormônio, ADH. Como eu já falei, é um hormônio produzido lá na neurohipófise. Na hipófise, tá do lado neurohipófise. Beleza? Também chamado de vasopressina. Nós já falamos dele anteriormente, então vou ser mais rápido aqui. O que a vasopressina faz? Ela atua sobre as suprarrenais, tá? Estimulando a produção de aldosterona, regulando a diurese. O que é diurese? Diurese é o processo de formação da urina. Então, se ela aumenta, o ADH aumenta, diminui o volume urinário. Se a vasopressina diminui, aumenta o volume urinário. Beleza? E como isso vai ser regulado? De acordo com o seu consumo também. Se você consome pouca água, o ADH tende a aumentar. Se você consome mais água, o ADH tende a diminuir. Beleza? Então, dessa forma, ele vai regulando. Tá? Não só formando a urina, mas todo o sistema hídrico do nosso corpo. Beleza, gente? Gente, obrigado. Acaba aqui o meu espaço nesse aulão. Espero que todos vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês, de estar presencialmente com vocês. Tá? Mas não percam aí a motivação de estudar, continue lutando. O vestibular parece que alongou, mas não alongou, né, gente? Porque estou vendo muito aluno aí, foi para janeiro, tem mais tempo. Gente, tem Natal, Ano Novo, né? Então, assim, dezembro não se estuda muito mesmo por causa das festas, né? Então, aumentou pouco tempo, né? O período para fazer a prova. Então, foco total. Não é hora de desestimular, é hora de focar mais ainda e continuar nessa pegada, tá, gente?
conte sempre comigo e até uma próxima. Falou, gente? Um abraço aí. Fala aí, galera, tudo beleza? Vocês votaram lá nos grupos e venceu as ciências da natureza. Então hoje nós vamos ter um aulão de química, física e biologia. E na aula de química nós vamos falar sobre um assunto muito importante, algo muito interessante, que é um assunto que chama a atenção de vocês, e eu, enquanto professor de química, não posso deixar nunca de trabalhar esse assunto. Então vamos falar sobre estequiometria e alguns cálculos muito importantes que caem muito em provas, como por exemplo o Enem, como por exemplo a UERJ também, e são focos muito importantes dentro do nosso estudo de química. Então eu quero convidar vocês agora a acompanharem nossa resolução de questões de estequiometria. Vamos lá, galera? Então vamos começar basicamente falando a respeito da definição de estequiometria. Então a definição básica que nós temos para a estequiometria seria a forma de calcular quantidade de reagentes e produtos que são envolvidos em uma reação química. Então acho que é muito importante a gente lembrar sempre disso. É muito importante que a gente tenha em mente que os produtos e os reagentes químicos devem ser apresentados nas questões que nós vamos utilizar a respeito de estequiometria. E essa parte da estequiometria ela vai compreender cálculos matemáticos, que são cálculos matemáticos muito simples. Vocês que já têm acompanhado as nossas aulas tradicionais, vocês têm visto que não tem muito mistério. Eu tenho tentado apresentar para vocês de uma forma mais simples possível, para que vocês entendam que estequiometria não é um bicho de 7 cabeças. E nós vamos ver aí algumas coisas muito importantes relacionadas à estequiometria. Então, o primeiro cálculo que nós temos relacionado, referente à estequiometria, seria o cálculo da fórmula centesimal. Então, a fórmula centesimal ou percentual, nós podemos chamar também de fórmula percentual, vai indicar a porcentagem em massa de cada um dos elementos que está presente em uma determinada substância química. E essa massa de cada elemento químico vai estar correspondente a uma divisão de 100 partes daquela massa total. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma porcentagem que nós temos em relação a uma massa total que nós vamos ter para uma determinada substância. Então, geralmente, nós vamos calcular o que nós chamamos de IC, baseado no CP e na massa molar. O IC vai ser o índice centesimal. Só para a gente recapitular algo que nós estudamos nas nossas aulas a respeito de reações químicas, o índice é aquele número que vem ao lado direito de um determinado elemento dentro de uma substância para indicar a quantidade de átomos que existem naquela substância. Então, por exemplo, se eu falo H2O, o 2 que vem ao lado direito do H indica que eu tenho 2 átomos de hidrogênio naquela molécula ali. E o O, que não tem nenhum número, indica que tem um índice oculto igual a 1, indicando que eu tenho um átomo de oxigênio. Então, nós vamos calcular os índices centesimais. E vocês vão observar que esses índices centesimais nem sempre serão números inteiros. E aí nós vamos usar artifícios matemáticos para converter esses índices centesimais em índices com valores inteiros. Então o nosso IC vai ser o índice centesimal, o CP é a composição percentual em massa daquele determinado elemento químico, e cada um vai ter a sua composição percentual, e nós vamos ter a massa molar, que é a nossa famigerada massa molar, que nós calculamos baseados no número de massa que cada um dos elementos vai ter presentes ali em cada uma das substâncias. Então vamos ver uma questãozinha aí. A questão vai dizer o seguinte para a gente. É uma questão discursiva. Determine a fórmula molecular de um óxido de fósforo que apresenta 43,6% de fósforo e 56,4% de oxigênio. Essa é a porcentagem em massa, algo natural para a gente calcular a fórmula centesimal. E aí está indicando para a gente a massa molar de 142, não deu unidade, mas a gente sabe que é grama por mol. E ele, olha só que coisa interessante nessa questão. Essa questão está pedindo a fórmula molecular, ou seja, eu quero a fórmula exata daquela substância química. E a gente acabou de falar de fórmula centesimal, a fórmula percentual. O que a gente vai fazer? Vamos calcular a fórmula centesimal e logo em seguida a gente vai usar um artifício matemático para achar de fato qual é a fórmula desse óxido. Para a gente lembrar, o óxido é um composto binário,
onde eu tenho o oxigênio como elemento mais eletronegativo, e eu vou ter ali um outro elemento químico que pode ser um metal ou pode ser um ametal. Nesse caso, nós temos o fósforo ligado ao oxigênio, então nós temos um ametal ligado ao oxigênio, logo nós concluímos que esse óxido é um óxido ácido, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a determinação de uma fórmula genérica para esse óxido aí. Então nós temos PXOY. O que a gente vai fazer? Determinar quem é X e quem é Y. Quais são esses valorezinhos que vão ser substituídos ali por, ou melhor, que vão substituir X e Y. Então a primeira coisa que a gente vai determinar é o seguinte, que esse X vai ser o índice centesimal do fósforo. Como que a gente vai calcular o índice centesimal do fósforo? Vai ser a composição percentual do fósforo sobre a massa molar do fósforo. E a composição percentual do fósforo que a questão está dizendo para a gente é de 43,6%. E a massa do fósforo é a massa atômica do fósforo, que é dada na questão também, que é igual a 31. Então nós temos aí um índice centesimal para o fósforo de 1,40. Então aquele x ali seria 1,4, né? Não pode ser número fracionado para a fórmula molecular, então a gente vai converter mais para frente. E o nosso y vai ser o índice centesimal do oxigênio. E a gente sabe que o índice centesimal é a composição percentual, sobre a massa molecular. A composição percentual do oxigênio é de 56,4% e a massa do átomo de oxigênio é igual a 16. Então nós temos aqui um índice centesimal igual a 3,52. Então, de forma genérica, nós teríamos essa fórmula centesimal para esse óxido, P1,40, O3,52. Aí você vai falar, professor, não pode ser assim a fórmula molecular. Verdade, não pode ser assim. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um artifício matemático para encontrar esse índice empírico que nós temos para essa fórmula aí. Então, a forma de você transformar isso em números inteiros é calculando o índice empírico. O índice empírico é o índice centesimal dividido pelo menor valor dos índices que nós calculamos. E o menor valor que nós temos de índice aqui é 1,40. Então, nós vamos dividir o índice percentual por 1,40 para os dois casos. E aí nós vamos ter aí o índice empírico como sendo 1. E para o oxigênio nós vamos ter o índice centesimal dividido para 1,40. Então, nós vamos ter 3,52 dividido para 1,40. O que vai acontecer aqui? Nós vamos achar o valor de 2,5. Ainda assim, nós temos um valor fracionário, que é 5 sobre 2, que é 2,5. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar esses valores que nós achamos. Então, nós vamos conferir aí que a fórmula desse óxido é P2O5. Beleza, galera? Vamos avançar aqui mais uma questão. Então, temos uma outra questão muito parecida, uma questão também discursiva. Vai dizer o seguinte, usando um espectrofotômetro de massas, determinou-se que a massa molar da vitamina C é 176,12 grama por mol. Sabe-se que a fórmula empírica ou mínima dessa substância é C3H4O3. Com base nessas informações, qual é a fórmula molecular da vitamina C? Olha só que a gente precisa prestar atenção aqui. A questão está dizendo que a fórmula empírica ou mínima da vitamina C é C3H4O3. Está dando para a gente uma proporção de elementos, que é uma proporção 3 para 4 para 3. Mas não significa que a fórmula seja essa. Então o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Nós vamos determinar a massa molar dessa fórmula empírica. E aí sim nós vamos conseguir ter um cálculo matemático que vai nos auxiliar a achar a massa molar, ou melhor, a fórmula molecular dessa substância. Então, nós temos aí que a massa molar dessa fórmula empírica C3H4O3 vai ser 3 vezes a massa do carbono, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, mais 3 vezes a massa do oxigênio. Substituindo esses valores, vocês podem encontrar na tabela periódica a massa do carbono vale 12, na tabela periódica a massa do hidrogênio vale 1 e também na tabela a massa do oxigênio vale 16. Fazendo esse somatório aí, essa multiplicação, nós vamos ter 36 mais 4 mais 48. Então a massa molar dessa fórmula mínima que nós temos é 88
grama por mol. E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós sabemos que nós vamos ter cada um desses índices aí multiplicado por um valor x, já que nós temos uma proporção que não vai ser alterada. Então, como que nós vamos calcular esse valor x? Nós vamos dividir a massa molar real dessa substância pela massa molar empírica que nós acabamos de calcular. E aí nós vamos ter que x vai ser 176,12 dividido para 88 e o valor aproximado que nós vamos ter de x vai ser o valor 2. Então nós sabemos que nós vamos multiplicar todos esses índices de atomicidade por 2. Então a nossa fórmula molecular da vitamina C é C6H8O6. Você pode conferir até aí no Google, dá um Google aí, digita aí que você vai achar essa fórmula molecular para a vitamina C. Mas dá esse Google depois que a gente terminar a nossa aula, que tem algo muito interessante aqui para a gente ver. Vamos falar também sobre algo que cai bastante, vocês estudam isso em física, devem estudar com o professor Ney, ele é fera, mas também vocês vão ver aqui em química com a gente, que é a equação de Clapeyron. Então, Clapeyron é esse cara bonitão que tá aparecendo aí, mentira, não é bonitão. E vai dizer assim, a equação de Clapeyron: quaisquer que sejam as transformações sofridas por uma massa fixa de gás, a relação pressão, volume e temperatura apresenta sempre um valor constante que vai depender do quê? Do número de mol de um determinado gás. Então, quando a gente fala de estequiometria de gases, a gente vai aplicar sem sombra de dúvidas a equação de Clapeyron e as variações dessa equação, que são as equações de transformação de estados de um determinado gás. Quando essa quantidade for igual a 1 mol, a constante será igual a um valor R. E aí nós temos a seguinte equação: PV é igual a nRT. E nós temos aí P sendo a pressão, nós temos o V sendo o volume, N vai ser o número de mols, R é essa constante dos gases ideais e o T vai ser a nossa temperatura. Sabendo que, em geral, na maioria das questões que nós vamos realizar a nível de pré-vestibular, nós vamos utilizar um R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Porque nós vamos utilizar, em geral, pressões em atm, nós vamos utilizar, em geral, volumes em litro e vamos utilizar, em geral, temperaturas em Kelvin. Se eu utilizar a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, aí essa constante vale 8,31. Mas como a gente vai utilizar quase sempre em atm, em litro e em Kelvin, nós vamos ter aí essa constante R valendo 0,082. Então, gente, vamos ver uma questão aqui falando a respeito de um gás. O gás hélio é muito conhecido da gente, aquele que deixa a voz fininha quando a gente inala, né? Então, certa massa de gás hélio, mantida num recipiente fechado a menos 33 graus Celsius, a gente vai precisar converter isso para Kelvin, vocês vão ver, exerce uma pressão de 1,50 atm. Calcule a qual temperatura a pressão do gás hélio nesse recipiente será igual a 190 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai precisar converter mais para frente essa pressão de 190 milímetros de mercúrio para atm, para que a gente consiga utilizar a equação de Clapeyron de uma forma mais simplificada, mais singela, sem fazer muitas conversões ao longo da fórmula. Então, o que nós vamos ver vai ser o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a conversão da temperatura inicial que nós temos de menos 33 graus Celsius para Kelvin. Vale lembrar que para eu transformar uma temperatura de graus Celsius para Kelvin, eu faço uma adição de 273 unidades. Eu faço essa conversão direta, então a nossa temperatura em Kelvin vai ser 240 kelvins. E aí a gente aplica essa fórmula da equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT. Então a gente vai ter PV igual a nRT, substituindo os valores que foram dados, nós temos a pressão de 1,50 atm, o volume não foi dado, mas a gente vai fazer um artifício matemático aqui, o número de mols também não foi dado, nós sabemos que a constante dos gases vale 0,082 e a temperatura vale 240. O que nós vamos fazer aqui? Nós podemos passar o volume que está multiplicando para o outro lado, dividindo. O que nós vamos ter? Número de mols dividido para um volume, nós temos uma proporção constante de número de mols em um determinado volume que nós chamamos de concentração molar. E essa concentração molar, como o recipiente é fechado,
não vai ser alterada, já que o número de mols de gás lá dentro também não vai ser alterado. Então nós temos uma constante M, que é a molaridade daquele gás presente naquele recipiente. E aí fazemos os artifícios matemáticos ali, então nós sabemos que a molaridade desse gás presente nesse recipiente é de 0,0762 mol por litro. E agora nós vamos aplicar mais uma vez a equação de Clapeyron nessa questão e nós vamos ver algo muito interessante. Então nós temos aqui que fazer a conversão dessa pressão final que nós vamos ter. Então nós sabemos que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Logo, 190 milímetros de mercúrio, por essa regrinha de 3 que a gente pode fazer, vai valer 0,25 atm. Aplicando o PV igual a nRT, nós vamos fazer o mesmo artifício. Não temos o número de mols e volume, mas nós temos a proporção número de mols sobre volume que nós acabamos de calcular. Então nós sabemos que a pressão pode ser igual à molaridade de um gás vezes R vezes T, já que nós não alteramos o volume e também não alteramos o número de mols. Então nós podemos aplicar essa fórmula também, que nada mais é do que passar o volume para o outro lado, que estava multiplicando, passo para o outro lado dividindo, número de mols dividido por um volume, eu tenho molaridade. Então o que a gente vai ter aqui é a pressão de 0,25, a molaridade que nós acabamos de calcular de 0,0762, o R que vale 0,082 e T é o que nós queremos saber. Realizando esse cálculo aí, nós achamos que o T vale 40 Kelvin. Convertendo isso para graus Celsius, então nós vamos retirar 273, nós vamos subtrair 273 e nós convertemos isso para graus Celsius. Então nós temos uma temperatura de menos 232 graus Celsius. Vamos continuar falando a respeito de gases, então tem mais uma questão aqui para a gente muito interessante também. Vai dizer o seguinte: certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 0,760 litros, então a gente não vai precisar fazer conversão de volume. Sob pressão de 125 milímetros de mercúrio. Então nós vamos precisar fazer a conversão dessa pressão que está em milímetros de mercúrio para atm, que é a nossa unidade mais usual aqui dentro da aplicação da equação de Clapeyron. Numa dada temperatura, qual o volume ocupado pela mesma massa de H2 na mesma temperatura sob pressão de 0,100 atm? O que a gente vai fazer? A aplicação da equação de Clapeyron. Então o que a gente vai ter aqui? Pressão de 125 milímetros de mercúrio vai equivaler a 0,165 atm, 0,165 atms. E aí nós vamos aplicar a equação de Clapeyron. Então nós temos aí o nosso PV igual a nRT, nós não temos o número de mols e não temos a temperatura, mas como não vão variar, eu posso associar uma a outra. Então eu posso dizer que o número de mols vezes a temperatura vai ser igual a uma constante qualquer que eu não sei, que eu posso chamar de C, por exemplo. Então eu vou dizer que 1,53 vai ser igual a N vezes T. Não sei quanto vale N vezes T, então eu posso dizer que é uma constante aí, sem unidade, de 1,53. Estou fazendo uma aplicação matemática para a resolução desse problema, para a gente conseguir sair, já que a gente não tem número de mols e não tem temperatura. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar PV igual a nRT mais uma vez, e aí a gente vai substituir o N vezes o T pela constante C que a gente acabou de achar, uma vez que o número de mols não está variando e a temperatura também não vai variar. Então o que a gente vai ter aqui? Substituindo tudo, nós temos a pressão de 0,100, que é a pressão final que a questão está dando para a gente. Volume é o que nós queremos saber. Esse valor de N vezes T nós descobrimos que vale 1,53 e a constante R vale 0,082. Então o volume que nós vamos achar em litros vai ser de 1,25 litros. Se você quiser utilizar em ml também, nós temos que o volume vai ser de 1.250 ml, que são valores equivalentes. E algo muito importante aqui para a gente caminhar para o nosso final desse aulão aqui, um pouco rápido, mas eu acho que é muito proveitoso, está sendo já muito proveitoso para a gente, é falar sobre a estequiometria em reações químicas, que de fato é o grande bicho-papão de muita gente, mas vocês vão ver que vocês são fera e esse assunto é tranquilo para vocês que já têm acompanhado as nossas aulas.
nós já falamos a respeito desse assunto, então esse conteúdo é um dos que mais cai no Enem, sempre cai na UERJ também, de forma objetiva e de forma discursiva, para quem vai realizar a Química como uma das provas específicas, e nós vamos falar sobre a estequiometria em reações químicas. Então, basicamente, nós vamos precisar estabelecer algumas relações muito importantes dentro da resolução de questões que tenham estequiometrias envolvendo reações químicas. Então, hierarquicamente falando, nós temos essas regras que nós vamos precisar obedecer e seguir, que são muito importantes. Primeiro vai ser escrever aquela reação química que está sendo mencionada na questão. Algumas questões já vão dar para a gente a reação química e às vezes dão até balanceada para a gente. Isso aí, ó, é perfeito, é show, é sem defeitos, zero defeitos, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a UERJ dá o nome das substâncias químicas e pede para que a gente faça algum cálculo relacionado àquela reação. Como que a gente vai proceder? Como que a gente vai iniciar esse tipo de questão? Nós precisamos fazer a reação química, precisamos escrever a reação química. Em segundo lugar, a gente precisa balancear essa reação química. Então a gente precisa fazer o balanceamento utilizando os dois principais métodos que nós estudamos ao longo do nosso curso, no módulo 2, principalmente de Química. Falamos a respeito do método das tentativas, que vai ser em 90% dos casos, e o método da oxirredução, quando nós temos geralmente uma reação química com mais de 4 membros, onde você tem ali a variação do número de oxidação daqueles elementos. No nosso caso aqui, as questões que nós vamos ver aqui já estão balanceadas para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas vocês vão ver que vai ser sempre necessário balancear, geralmente pelo método das tentativas, que é o método mais lindo, mais fácil, zero defeitos aí pra gente. Em seguida, a gente vai precisar estabelecer a relação estequiométrica entre as substâncias que são de nosso interesse. Depois a gente vai trabalhar a relação estequiométrica sempre partindo do número de mols daquelas substâncias e depois, por último, se necessário, a gente vai fazer as conversões necessárias aí para massa, volume ou outras grandezas que vão ser de nosso interesse. Então vamos ver uma questãozinha aqui muito interessante. Vai dizer o seguinte: de acordo com a equação, então nós temos aí sulfeto de cobre 2, não está dando a nomenclatura, mas vamos exercitar isso que é muito importante para a gente. No último aulão que nós tivemos, nós falamos muito sobre as nomenclaturas. Então nós temos sulfeto de cobre 2 reagindo com gás oxigênio. E aí nós vamos gerar 2 mol de cobre e vamos gerar 1 mol de dióxido de enxofre. Então o que vai dizer a questão para a gente aí? A massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas de sulfeto de cobre 2 é aproximadamente igual a... Então quer saber a massa de cobre que vai ser obtida utilizando-se 500 gramas de sulfeto de cobre. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é observar, a reação já está descrita para a gente, já está balanceada, então para a gente vai ser show, vai ser mais fácil de resolver. O que a gente vai ver? Quais são as substâncias de interesse dessa questão? Então é o sulfeto de cobre 2 e o cobre. Qual é a relação estequiométrica que existe entre essas duas substâncias? É só a gente olhar para o balanceamento. No balanceamento nós temos coeficiente 1 para o sulfeto de cobre 2 e coeficiente 2 para o cobre. Coeficiente 1, só para a gente lembrar, não aparece. Índice 1 e coeficiente 1 não vão aparecer aí nas nossas reações químicas e na estrutura das substâncias. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos precisar fazer, uma vez que nós temos ali relações de massa, é de cara a achar a massa molar dessas substâncias. Então a massa molar do sulfeto de cobre 2 vale 159 gramas por mol. Lembrando que isso aí a gente vai fazer como? Somando as massas dos componentes daquela substância. E a massa do cobre já é dada na questão, que é de 63,5 grama por mol. Qual é a correlação matemática que a gente vai fazer agora? Multiplicar cruzado essa relação que a gente achou de 1 para 2 ou 2 para 1. E nós temos aí que 2 vezes o número de mols de sulfeto de cobre 2 vai ser igual a 1 vez o número de mols de cobre. O que a gente fez aqui? Multiplicamos cruzado. O 1 vai para o cobre, o 2 vai para o sulfeto de cobre 2. E como a gente quer uma relação com massas, a gente sabe que o número de mols é igual ao quê? Massa sobre massa molar. Isso aí, muito bem. Então nós temos aqui a massa sobre massa molar de cada um dos componentes que nós temos ali.
que a gente vai fazer agora? Substituição dos dados que nós temos. Então, a massa de sulfeto de cobre é de 500 gramas, a massa molar é de 159 gramas por mol, a massa de cobre é o que a gente quer descobrir, e a massa molar do cobre é 63,5. Fazendo todo esse arranjo matemático, esse somatório, essa multiplicação, o que a gente vai achar? Que a massa do cobre é igual a 399 gramas. Vale a gente lembrar que a nossa relação matemática vai ser sempre partindo do número de mols, e depois fazendo as conversões que forem pedidas e forem necessárias aí pra gente. E vamos a mais uma questão. Vai dizer o seguinte: num recipiente foram colocados ferro e 4,8 gramas de oxigênio. Quando ele fala oxigênio puro, não dá outro termo ao lado, óxido nem nada, então é o gás oxigênio de fórmula O2, não é simplesmente o átomo de oxigênio. Qual a massa de trióxido de ferro, ou simplesmente óxido de ferro 3, já que é um óxido anfótero, né, de um metal, formada após um deles ser completamente consumido? Então, a reação química balanceada que nós temos é 4 mols de ferro reagindo com 3 mols de gás oxigênio, gerando 2 mols de óxido de ferro 3. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Observar quais são as substâncias de interesse que deram para a gente. Então, deu a massa de gás oxigênio e está querendo saber a massa do óxido de ferro. O que a gente vai fazer? Vamos aqui identificar essas duas substâncias, que foi o gás oxigênio e o óxido de ferro. Então, nós temos aqui índice 3, ou melhor, coeficiente 3 para o gás oxigênio e coeficiente 2 para o óxido de ferro 3. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa. Já que nós temos correlações com massas, eles querem saber as massas e não o número de mols, então antes vamos calcular a massa molar. Então a massa molar do gás oxigênio é 2 vezes a massa do oxigênio, que vai valer 32. E a massa do óxido de ferro 3 vai ser 2 vezes a massa do ferro, mais 3 vezes a massa do oxigênio, então vai dar um valor de 160. Próximo passo agora é fazer a correlação estequiométrica. Então a gente vai multiplicar cruzado os coeficientes. Então o 2 vai para o O2 e o 3 para o Fe2O3. E aí a gente vai ter essa formulinha. 2 vezes o número de mols de O2 vai ser igual a 3 vezes o número de mols de Fe2O3. E aí o que nós temos aqui? Massa sobre massa molar, mesma correlação que a gente tinha feito. Vamos substituir agora os valores. Então nós temos 2 vezes 4,8 dividido para 32, igual a 3 vezes a massa do óxido de ferro, que é o que a gente está querendo na questão, dividido para 160. Fazendo aí esse cálculo matemático, nós temos que a massa desse óxido vai ser de 16 gramas. Então, utilizando 4,8 gramas de oxigênio, a gente vai obter 16 gramas desse óxido de ferro. Então, galera, é isso. Espero que tenha sido bastante proveitoso para a gente. Nós tivemos aqui mais um aulão falando sobre estequiometria, que é um assunto muito importante para vocês. E eu espero que vocês consigam exercitar mais a respeito de estequiometria, que é um assunto muito importante que cai bastante nas provas de química. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem sucedidos e vão conseguir realizar todas as questões que envolvem esse tipo de cálculo, porque vocês são fera e nós vamos passar por isso juntos. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu!